Beleza? Pessoal, bom dia. Vou começar compartilhando minha tela aqui. Primeiro, obrigado pela presença de todo mundo aqui hoje. Meu nome é Omar, sou CEO da Deskflows. Tá? E meu grande objetivo hoje aqui é tentar resolver a dor, né? Ou dar um caminho para que se resolva a dor das equipes sobrecarregadas, equipes de atendimento sobrecarregadas. Tá? A gente aqui na Deskflows, a gente trabalha diariamente com isso, né? Com equipes que estão querendo melhorar a sua performance e a gente tem aqui um caminho para tentar resolver isso, né? Então, primeiro de tudo, né? Aqui a gente construiu uma jornada de 7 passos aqui para conseguir implementar essa mudança, essa endereçar o problema de sobrecarga, né? Então a gente começa com um desenho de processos, depois a gente otimiza a rotina da equipe de produtividade, depois a gente tem um processo de análise de dados aí do que você tem nas ferramentas de atendimento e suporte. Depois a gente passa pela reestruturação de filas, definição de SLA de atendimento, trabalhamos o capacity planning e, por fim, otimizamos a nossa rotina de gestão, tá? E aí, depois eu vou falar um pouquinho sobre a Deskflows e no finalzinho a gente tem um brinde aí, então quem puder ficar até o fim vai conseguir aproveitar esse brinde aí, tá? Primeiro, né, o cenário mais padrão de equipe. Lembrando que quem quiser pode fazer pergunta aqui no Q&A ou mandar no chat aqui que a gente tá de olho aqui nas dúvidas de todo mundo, tá? O primeiro cenário de equipe que a gente pega é geralmente uma equipe que está sobrecarregada, né? Basicamente, o que a gente considera aqui como uma equipe sobrecarregada? Que os tempos e os padrões geram desconforto com os clientes, então o cliente ele tá sempre a equipe sempre sente que está devendo, né? E mesmo assim a equipe não para de trabalhar, né? E aí isso faz com que o líder se envolva nas atividades do dia a dia. Então, um sintoma muito claro de uma equipe sobrecarregada é quando o líder tem que trabalhar a gestão dos processos, né? O líder tem que ir lá embaixo, né, e executar os processos aí, tá? E aí ele não tem tempo para otimizar esse fluxo de trabalho, né? Então, o primeiro passo para essa melhoria de processo é, de fato, trabalhar um desenho desse processo, né? E aí, a gente entende como desenho mais básico de processo a gente desenhar as filas de processo aí, separando nos 3 níveis aí de atendimento, né? Então, eu separar tudo que é dúvida, de tudo que é tarefa e de tudo que é problema que minha operação tem que resolver, né? Então, fazendo essa separação toda, a gente consegue trabalhar, começar a separar os tipos de demanda para conseguir criar algum primeiro aí critério de priorização, tá? A gente tem que lembrar que equipes de atendimento geralmente são multifuncionais, né? Então as pessoas conseguem fazer mais de uma coisa aí dentro de um processo de atendimento. Então é sempre importante deixar os papéis que as pessoas estão executando naquele momento muito claros, tá? O segundo passo para a gente trabalhar a rotina, a produtividade da equipe, né, e a diminuição da sobrecarga, é trabalhar de fato com a melhoria na rotina de produtividade, né? E aí é que a gente traz o conceito de lei de Little, né, que é um conceito de que quanto menos itens eu tenho em progresso, eu garanto que eu tenho em progresso, se eu limito a quantidade de itens em progresso, eu tenho mais vazão nesse meu processo, né? Então, eu sempre, quando eu garanto que eu estou trabalhando sempre num nível mais apertado ali, eu garanto que está passando mais coisas por dentro desse meu processo, né?
Trazendo para um processo de atendimento, né? Se eu tenho um processo com uma pessoa, eu tenho um custo baixo, esse processo vai estar sempre em gargalo, e eu tenho um alto nível de estresse nessa pessoa, né? Essa pessoa simplesmente não vai conseguir viver, vamos dizer assim, né? Ao passo que se eu tenho muitas, infinitas pessoas, eu tenho um custo muito alto, em contrapartida nunca vai entrar em gargalo, então eu tenho uma baixa produtividade financeira, né? Eu gasto muito dinheiro para conseguir trabalhar os meus chamados, os meus itens de atendimento. E o segredo disso é o equilíbrio, né? O segredo de ter produtividade é você achar quantas pessoas no intervalo entre uma e infinita você precisa para rodar o seu processo, né? E um processo ótimo, ele entra em gargalo várias vezes, mas a duração dos gargalos é baixa, significa que o time consegue reagir rapidamente a esses gargalos, né? Trazendo também o conceito de Kanban, né? Se a gente garantir que a gente trabalha aqui puxado, né? Então, ler esse Kanban da direita para a esquerda, né? Do item que está mais próximo de ser resolvido para o item que está menos próximo e priorizar as demandas dessa maneira, a gente garante que também vai ter um nível maior de produtividade. Outro aspecto que garante que a gente vai trabalhar produtividade é trabalhar a teoria das restrições, né? E a teoria das restrições, basicamente, ela diz que todo processo possui gargalos, né? E que o lead time, né, o tempo de entrega de um item, é determinado por esse maior gargalo, né? Esse maior gargalo determina qual que vai ser o lead time médio do seu processo. E aí, na teoria das restrições, ele diz que o segredo não está em evoluir o processo todo, né? Todos os processos da empresa, mas sim evoluir um gargalo por vez, né? E para evoluir o gargalo, utiliza esse princípio do tambor, pulmão e corda, né? O tambor, ele é, de fato, a restrição, né? Ele é o que dá o ritmo para a entrega do processo, tá? O pulmão, ele é um estoque que é definido imediatamente antes do gargalo. Porque se o tambor se ele é o maior gargalo, se ele determina o lead time, se ele parar de trabalhar, meu lead time vai ser ainda pior. Então eu tenho que garantir sempre que tem uma quantidade mínima de itens para serem trabalhados por esse tambor, e também esse pulmão tem um limite superior aí, que a gente não pode passar, né? E depois eu tenho o princípio da corda, que é toda vez que sai um item desse processo, que é o gargalo, eu mando um sinal de uma corda para o início do processo para puxar mais um item. E aí eu vou armazenando as coisas nesse pulmão, né? Aqui o nosso exemplo clássico aqui, quem já viu o webinar nosso já viu esse exemplo, mas não custa nada lembrar aqui, né? A gente tem primeiro, vamos pensar aqui num processo de uma pizzaria, né? Anotar o pedido, aí tem alguém que abre a massa, tem alguém que recheia, tem alguém que assa no forno a gás, tem alguém que embala e tem alguém que entrega, né? O gargalo aqui nesse processo está no forno a gás, né? Então eu sempre tenho que garantir que tem pizza recheada para eu assar, porque eu não posso parar de assar pizza de maneira nenhuma, senão meu lead time vai ser muito maior do que anteriormente, né? E aí, toda vez que eu terminar de assar uma pizza, eu falo para a pessoa que abre a massa puxar mais um pedido que foi anotado lá, para que a gente consiga dar vazão nessa entrega de pizza, né? E aí, para resolver esse gargalo, eu posso transformar meu forno num forno a lenha, que vai diminuir meu tempo, né, de assar aqui, e consequentemente vai diminuir o lead time também, né? E aí, com esse desenho de processo, meus gargalos estão aqui nessas fases de rechear a massa e de entregar a pizza, né? Então, para rechear a massa, eu tenho que garantir que eu tenho sempre massas abertas para eu trabalhar. E toda vez que eu rechear uma massa, eu vou puxar um pedido novo, né? Para alguém abrir essa massa. E também tenho um gargalo aqui, e aí eu vou ter que ter um pulmão de pizza embalado. O problema é que esse pulmão aqui afeta a qualidade do produto, né? O produto pode chegar frio na casa do meu cliente. E isso não é bom, né? Então, aqui você pode ter que usar outra estratégia para não ter que ter esse pulmão, para diminuir esse tempo aqui de espera, tá? Entretanto, quando a gente vai aplicar a teoria das restrições em processos de suporte ou de atendimento, a gente percebe que qualquer fila pode ser um gargalo potencialmente, né? É, e
se qualquer, se qualquer, se qualquer processo pode ser um gargalo, é importante monitorar sempre todas as filas, né? Então, outra coisa é que eu tenho equipes aí que geralmente são multifuncionais, pessoas que resolvem mais de um problema ou trabalham em mais de uma fila. Então, diferente do processo Fabris, muitas vezes um agente consegue cobrir ou trabalhar em mais de uma fila de processo, né? Outra coisa é que a entrada do processo não é controlada. Então, a corda, o princípio da corda não se aplica tanto, né? E aí vem uma questão muito importante para a gente entender produtividade, que é a gente trabalhar o tempo de atendimento versus o tamanho de fila, né? Então, aqui a gente sempre está como exemplo o envelope na fila do banco, né? Quando a pessoa sai lá de trás do caixa e entrega um envelope para alguém que está no fim da fila, ele está querendo medir o tamanho da fila, né? Mas se eu tenho um tempo médio de atendimento e eu tenho o tamanho da fila, por que eu não meço o tamanho da fila e ficar medindo o tempo, ao invés de ficar medindo o tempo todo, né? Então, se eu tenho tempo, por exemplo, de um caixa de atender em 10 minutos, um cliente, eu tenho 2 caixas, né? Eu tenho aí uma vazão média de um cliente por cada 5 minutos, né? Se eu quero atender todo mundo em meia hora, se eu tiver uma fila de 6 pessoas, eu já sei que provavelmente eu não vou conseguir atender todas no tempo que eu espero. Então é melhor eu abrir outro caixa assim que tiver 5 ou 6 pessoas nessa fila, né? Então, tentar entender essa lógica, como uma lógica que você consegue, olhando as filas, remanejar suas cargas de trabalho, faz com que você tenha um processo produtivo, né? Então, já desenhamos o processo e já falamos alguma coisa sobre produtividade, entender a mecânica de filas de um processo, né? Agora a gente vai para a parte de análise de chamados, né? E o que a gente chama de análise de chamados aqui é uma coisa que é categorizar os chamados, né? A gente está partindo do princípio de que as pessoas usam sistemas aqui, o software de helpdesk para organizar suas operações, tá? E aí uma das coisas que é importantíssimo fazer é você entender o tipo de demanda que seus clientes estão abrindo para você. E para isso, a gente utiliza uma árvore de categoria, né? A categorização, ela deve ser utilizada para a gente entender em que pedaço da nossa operação existe mais problemas ou qual que é a incidência de coisas que estão sendo mais importantes para a gente analisar dentro da operação, né? Então, por exemplo, e essa categorização ela tem que guardar a relação com o produto que a gente está entregando, com o produto ou com o serviço, tá? E não com o grupo que vai atender, o status ou o tipo. Então, muitas das vezes a gente vê que as pessoas confundem essas coisas, acabam confundindo o conceito de grupo ou o conceito de status, principalmente o conceito de tipo, né? Ele vai lá na árvore de categorias dele e coloca dúvida. Aí dúvida do cadastro tal, dúvida do... enfim. E aí o que acontece, né? Dúvida, eu posso ter dúvida em qualquer parte do produto, né? Eu vou ter mais ou menos em determinadas partes, mas eu posso ter dúvidas em qualquer parte do produto. Então, é um campo separado que a gente tem que fazer, né? Então, a categorização é importantíssima para a gente entender em que ponto da operação ou com um produto a gente tem mais problema, né? É uma análise. Ou com qual ponto do produto a gente gasta mais tempo, tá? Que é outra análise. Não necessariamente o que tem mais volume é o que te demanda mais tempo. Às vezes um problema numa determinada funcionalidade é pior do que um monte de probleminha numa outra determinada funcionalidade. E aí são duas dimensões de análise diferentes, né? Aqui a gente está dando um exemplo aqui de uma empresa de software, por exemplo, que tenha um RP e um CRM, né? Então a gente gosta de colocar na seguinte forma, né? O produto ou o serviço que a gente está falando, qual que é a funcionalidade e qual a ação dentro dessa funcionalidade que está sendo executada. Dessa maneira, a gente consegue sempre saber em qual parte do problema, em qual parte do produto ou do serviço a gente vai precisar de mais ou menos atenção depois disso, tá? Então, estruturar essa árvore com 3 níveis, sendo que o primeiro nível é o produto, o segundo nível é a feature ou
a funcionalidade ou o serviço específico. E o terceiro nível é a ação que você faz com isso, vai te dar muita flexibilidade para você entender aonde você vai demandar mais atenção. E aí depois você vai cruzar isso, por exemplo, com qual é a feature que me gera mais dúvidas. E aí eu vou trabalhar em central de ajuda. Qual é a feature que me gera mais tarefa, né? E aí eu vou trabalhar, por exemplo, com automações ou com melhorias no meu produto. Qual é a feature que me gera mais problema? Aí, por exemplo, eu vou trabalhar com mais teste ou qualquer coisa assim, tá? Depois que eu categorizei e entendi como que está distribuída essa categorização de chamados, eu tenho o quarto passo que a gente chama de reestruturação das filas, tá? E aí o que a gente faz nesse nível? A partir do desenho básico, eu quebro as filas de acordo com as demandas que eu acho que eu tenho que resolver mais, né? Ou com as demandas mais frequentes, ou com as demandas que me demandam mais tempo, tá? E começo a acompanhar isso, né? Então aqui ou por volume ou por tempo trabalhado, né? Por isso que a gente sempre recomenda você usar o monitoramento de tempo nos chamados, né? Porque aí a gente consegue ter essas duas dimensões, tanto por volumetria, tanto quanto por tempo trabalhado, né? E essa quebra, né? Essa quebra de coisa vai permitir a gente ter uma visão mais fidedigna nos pontos de risco da nossa operação ou nos pontos de gargalo mesmo, né? Porque geralmente o gargalo ele é causado ou porque a gente tem um volume muito grande de atendimento em determinado tipo, ou porque quando alguém começa a pegar um determinado tipo de atendimento, ele fica muito tempo. E aí gera gargalo também, tá? E aí depois que eu revi minha estrutura de filas, né? Eu vou trabalhar a definição de SLAs, né? Ou SLO. Né? E o SLA o que que é, né? Ele é um acordo de elemento de expectativa de atendimento, né? É o Service Level Agreement aí, né? Acordo de nível de serviço. E eventualmente ele consta até em contrato, né? Com os clientes. E aí a gente tem alguns tipos, né? De primeira resposta, tem de tempo de solução. Então, em quanto tempo eu quero dar a primeira resposta, em quanto tempo eu quero dar a solução, em quanto tempo, por quanto tempo o cliente pode esperar por um retorno do time, né? E, enfim. E aí o SLA ele não é medido em tempo, ele é medido no percentual de vezes que o tempo que a gente prometeu realizar foi atingido, né? E aí depois eu tenho... E aí, assim, em operações que não tem SLA ou não tem um acordo, a gente recomenda usar um SLO, né? Que a mecânica é a mesma, só que você acaba definindo um objetivo interno que você persegue. Em caso de operação que tem SLA em contrato, o SLO é uma boa prática porque ele vai trabalhar no nível mais apertado, né? Para você atingir o seu nível de serviço aí, né? Então ele trabalha com uma margem de segurança em cima do SLA, tá? E aí por que que a gente só não usa tempo médio, né? Porque o tempo médio ele tem um problema de dar uma falsa sensação de dever cumprido, né? Por exemplo, se eu tenho um tempo médio de primeira resposta e o SLA de 2 horas, né? E o SLA for de 2 horas também, mais ou menos metade dos clientes não estão sendo atendidos em 2 horas, né? Se a gente assumir uma distribuição normal aí. Então, isso faz com que o cliente não esteja satisfeito, apesar de uma métrica aparentemente estar boa, né? Então, não se utiliza tempo de atendimento para medir SLA do ponto de vista de média, né? E aí, o mais importante do SLA é esse quadrinho aqui, que ele tem que ser definido a partir da perspectiva do cliente e não da capacidade do processo. Tá? Então, quem define o SLA é uma relação com o cliente, né? E não do quanto eu consigo fazer, tá? E aí é muito importante que a gente consiga fazer, entender a perspectiva do cliente para desenhar o SLA. E aí uma boa prática é você espalhar as categorias que a gente definiu lá, né, numa matriz de urgência e impacto, tá? Em que você consegue verificar quais tipos de demanda têm mais prioridade em detrimento de outras, né? E, e considerando essas duas dimensões, porque se fazer tudo numa dimensão só, vai te dar um problema de
de ter que desempatar as coisas. E aqui a coisa fica mais simples. O impacto, você pensa no impacto que isso tem para o seu cliente, né? E a urgência, você pensa do ponto de vista de processo. Eu como líder, como equipe, eu acho que eu tenho que, quando acontecer alguma coisa, algum problema desse tipo aqui, eu tenho que resolver aqui em algumas horas, tenho que resolver em alguns dias, ou eu posso resolver em algumas semanas, né? E aí isso me dá a escala de urgência também, tá? Depois que eu tenho os SLAs, né, eu vou trabalhar o meu capacity planning, tá? Então, basicamente, eu vou trabalhar o dimensionamento da minha equipe em função das filas que eu tenho, tá? Se a gente pensar no processo de atendimento como uma caixa só, eu gosto de chamar o processo de atendimento como se fosse uma máquina, né? Existe um volume de entrada, que são as demandas que entram, chat, suporte, ticket, enfim. E eu tenho a vazão de saída, né? Ou seja, quantos tickets eu consigo finalizar por período. E aí, isso me dá, então, que esse meu processo tem uma capacidade de itens por tempo, por período, né? E a produtividade desse time está na relação entre o volume de entrada e a capacidade que a gente tem de tratar os itens por tempo, tá? E aí a gente determinar o tamanho das filas lá, como naquele exemplo da fila do banco que eu mencionei anteriormente, né? Então, o primeiro passo aqui é a gente trabalhar uma análise de volumetria do processo, né? Então, se eu trabalhar um total de chamados, quantas horas úteis eu tenho de atendimento aí por mês, quantos agentes estão trabalhando, eu consigo chegar num volume de itens por período, né? Se eu fizer essa divisão aqui de 2.000 por 8, tá? Então, por período aqui, eu consigo saber quantos itens entraram, né? E o segundo passo é a análise de capacidade. Se eu fizer um SLA, se eu tiver um SLA definido para aquele processo, para aquela fila, se eu defino ou se eu meço, né, um tempo que eu gasto para tratar um chamado naquela fila, depois eu trabalho com dois percentuais que vão me dar o ajuste do tamanho de equipe que eu quero ter, que é a eficiência daquele agente no processo, né, o percentual das horas que o agente está dedicando naquele processo, e quantos agentes desses aqui estão trabalhando efetivamente nesse processo. E aí isso me dá uma capacidade. E aí, a partir dessa capacidade, eu percebo aqui que essa capacidade é menor do que meu volume de entrada. Então, meu volume de entrada médio. Então, eu sei que esse processo aqui, ou essa fila, né? E a gente faz sempre esse dimensionamento de capacidade por fila, tá? Eu sei que essa fila tá com sobrecarga, na média ela fica sobrecarregada. Então, provavelmente eu vou ter que aumentar a eficiência ou deslocar mais agentes para cá, para essa fila, baseada nessa minha análise histórica, tá? E aí, a partir disso, eu começo a definir quantos itens eu posso ter em cada etapa das minhas filas, né? Então, baseado nesses tempos de toque e nesses tempos aqui. A Deskflows, a gente tem um produto para trabalhar essa questão do capacity planning, tá? Então, lá você pode definir seu time, definir quais são as filas de processo que você quer trabalhar, e aí a gente consegue fazer o cálculo aqui para você do tamanho da fila. E aí a fila geralmente é orientada à capacidade aqui, né? Nesse caso aqui, estão vendo que tem 121% aqui. Então, está com uma demanda mais alta do que a capacidade, né? Então, aqui, se eu chegar com uma fila de 9 chamados aqui, provavelmente eu não vou conseguir cumprir esse SLA de 2 horas, tá? Baseado nessas alocações. Então, a gente tem esse produto de definição de capacity planning aqui, e aí quem tiver interesse pode entrar lá, se registrar e fazer. E se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aí no finalzinho. Vou deixar os contatos aqui, tá? Mas é justamente para você entender qual processo aparentemente está sobrecarregado, para você começar a ter noção de quais filas você tem que monitorar, tá? E aí, depois que eu já estou monitorando as filas, que eu já tenho capacity planning, já estou monitorando as filas de acordo com a capacidade que eu defini, eu vou trabalhar a rotina de gestão. E aí, a gente tem um modelo aqui no Deskflows que a gente fala de 4 níveis de rotina, né? Então, primeiro,
eu tenho que fazer uma análise de rotina instantânea para reagir a um gargalo, determinado gargalo na minha operação, né? E trabalhar a realocação de equipe aí nesse período. O segundo nível, a gente está falando de uma análise de fluxo, tá? Então, o que a gente chama de análise de fluxo? Eu vou começar a analisar quais são os processos que mais entram em gargalo, ou quais são os processos que eu não consigo baixar o nível da fila, ou de quanto em quanto tempo ele entra em gargalo, ou qual que é a duração desses gargalos, tá? E aí eu faço essa análise semanal para começar a trabalhar melhor o dimensionamento de equipe, tá? Esses dois níveis são níveis de análise bem operacionais, bem lá do chão da fábrica, tá? No terceiro nível a gente já está falando da análise tática, que é a análise que geralmente os helpdesks já te dão, né? Que é cruzar a volumetria de dados, de canal, de agente, de cliente, enfim, você entender qual cliente que está dando mais demanda, ou se você teve mais chamada do que na semana passada, e aí isso vai te ajudar a definir alguns planos de ação e melhorar a análise dos seus KPIs. E por fim, no quarto nível, a gente faz a análise estratégica, onde a gente vai falar de orçamento, capacidade, projetos, por exemplo, de redimensionamento de canais, que aí estão no nível mais estratégico, e a gente trabalha esse nível de projetos, tá? Então, tendo em vista que você tem esses 4 níveis, entender como agir efetivamente cada um deles é muito importante, né? E aí você ter a visão aqui da rotina e depois ter a visão dos processos que estão do histórico das suas filas, vai te ajudar a entender onde está o seu maior gargalo. E vai te ajudar a entender as frequências, vai te ajudar a entender como estruturar melhor a sua operação aí, né? Por fim, né, a gente tem que estabelecer rotinas produtivas de reunião, né? Aqui eu trouxe 3 tipos de rotina, né, de reunião. Primeiro, as reuniões diárias, onde o objetivo é você trabalhar rapidamente quais são os gargalos, os impedimentos do processo e acompanhar as atividades que estão sendo executadas, né? E aí tem um scriptzinho, o que você fez, o que você vai fazer, e se existe algum impedimento. E o papel do líder é trabalhar na remoção de impedimentos, tá? Nas reuniões semanais, o objetivo é fazer o acompanhamento do andamento operacional e sincronizar isso com o time, tá? Então, basicamente, você acompanha os planos de ação que você definiu na reunião anterior, verifica os resultados operacionais, analisa desvios e monta planos de ação para frente e trabalha o avanço, né, de projeto estratégico. E o papel do líder é trabalhar a análise de dados e a facilitação do plano de ação, tá? Já as reuniões mensais, elas têm o objetivo de consolidar o trabalho do mês e comunicar tanto com outras equipes, quanto com a diretoria, quanto com a empresa toda, né? E aí já é mais um nível de reporte de resultados e apresentação dos planos de ação e discussão de projetos estratégicos, tá? E o papel do líder nesse cenário é mostrar a visão de médio prazo para outras equipes, tá? Importante, todas as reuniões têm que ter pauta, né? E definir a pauta anteriormente é bastante produtivo, tá? Caindo aqui um pouco sobre o que é Desk Flows, né? A gente acredita que todas as equipes podem ser mais produtivas e entregar resultados muito mais espetaculares para os seus clientes, e que o líder do líder de operação tem um papel fundamental nisso, para levar essa equipe para um novo patamar de produtividade, e especialmente trabalhando com otimização de trabalho e custos de operação usando tecnologia de maneira efetiva, né? Aí a gente tem uma ferramenta para dar essa visão clara de gargalos do processo, tá? E disparar os alertas desses gargalos nas ferramentas de comunicação, né? Proporcionando melhor alinhamento com outros times e tendo informações para essas rotinas de gestão aí. Então nos nossos trabalhos, basicamente a gente trabalha melhor de SLA, de atendimento, tá? Então a gente tem 2 casos aí que tiveram melhoras significativas de atendimento. E a gente tem alguns serviços, né? A gente tem o serviço de diagnóstico, onde a gente entende a realidade da operação e dá um plano de ação de melhoria. Workshops onde a gente faz junto com o cliente, a gente trabalha treinamento e desenvolve algumas etapas do processo. Vou entrar em algum detalhe aqui. Consultoria, quando a gente executa o processo junto com o cliente. E o Leader Guide, que é um acompanhamento periódico mais constante com o líder para ver se ele está para acompanhar o desenvolvimento dos seus planos de ação e de melhoria dos seus processos.
tá? Né, a gente tem um programa de 10 workshops para estruturação de equipe, né? Primeiro a gente tem um módulo de fundamentos, onde a gente passa conceitos de atendimento e desenho de processo. Importante que todos esses módulos eles têm uma dinâmica no final, onde a gente trabalha a realidade do próprio cliente, tá? Depois a gente tem um módulo de produtividade, a gente fala de rotina de trabalho do agente, padrão de atendimento e definição de SLA, basicamente, e modelagem das filas. No módulo C, a gente fala de gestão de backlog, né, de atividades aí fora do processo, que tem que ser regerenciados com outras equipes. Dashboards e KPIs, como definir os melhores dashboards, KPIs e rotina de gestão. E, por fim, a gente fala de gatilhos e automações e base de conhecimento. Tá? Então, esse aqui é um nosso programa de workshops. Eles podem ser vendidos individualmente, por módulo ou programa completo, tá? E aí, para quem ficou aqui até o fim, a gente está dando para todo mundo que assistiu esse webinar até o final, a gente tem um diagnóstico gratuito. Então, quem quiser, tiver interesse em ter um diagnóstico do seu processo de atendimento e uma definição de um plano de ação para melhoria, só escanear o QR Code aí, tá? E principalmente se você tiver aí for um líder de uma operação de atendimento e tal, é só preencher o formulário lá que a gente agenda esse diagnóstico gratuitamente, tá? E por fim, é isso. Queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Quem tiver qualquer dúvida, por favor, pode entrar em contato com a gente aí. A gente vai ser um prazer atender vocês aí. Ok? Um grande abraço e até a próxima.